Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Bem-vindo ao tópico auditoria de processo. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo de continuação do tópico matriz de risco. Lembra que anteriormente a gente começou a falar de matriz de risco? Pois é, e eu tinha destacado lá que é um tópico muito importante para que você tenha a compreensão chave desse conceito de auditoria de processo. Para isso eu fiz questão de detalhar num novo vídeo, que é esse aqui que eu compartilho com carinho com você. Vem comigo que você vai entender melhor. Anteriormente, nós tínhamos abordado o conceito de objetivo, risco, controle, e no exemplo do Lava Jato, onde eu apresentei para vocês o objetivo macro e os objetivos do processo e o detalhamento e o controle e o risco de cada processo associado àquele exemplo lá. Só que vamos entender melhor o conceito de risco, né? O que é risco? Eu falei muito de risco lá, falei muito de controle, você já sabe o que é risco. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse conceito de risco. Risco é a possibilidade da existência de uma deficiência no controle. Ponto, a gente já sabe disso. Mas quais são os tipos de risco que existem, né? Quais são os riscos efetivamente que existem dentro de um universo organizacional? Eu tenho ali os riscos de auditoria, né, que são aqueles riscos associados como um todo, né, ao longo, os macro riscos, onde dentro da fotografia final, do relatório final, o próprio relatório ele tem o risco de não ter contemplado todos os processos críticos. Lembra do processo crítico? Nós abordamos também no nosso vídeo anterior. Se você tiver dúvida, resgata lá para ter a garantia do que são riscos de auditoria. Nós temos o conceito de risco inerente. O risco inerente é aquele risco natural, aquele risco que, querendo você ou não, ele existe. E cabe você blindá-lo e protegê-lo. Mas querendo você ou não, o risco é inerente àquele processo. A gente tem também o risco de controle. O risco de controle, na verdade, é um pouco da diferença entre o risco de auditoria e o risco inerente. O que vai sobrar aí, né, se sobrar um saldo, esse saldo, na verdade, é o risco do controle não ter coberto a totalidade desse risco existente. Existe também o risco de detecção, é aquele risco natural onde eu só vou identificá-lo quando efetivamente eu estiver ali realizando aquela rotina. Muitas das vezes, quando se faz um desenho de uma atividade, você, na prática, você pode encontrar outros problemas. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, quando você desenha na teoria um determinado processo, ou entrevista, ou mesmo que aquele processo esteja funcionando, na hora que você vai testar efetivamente, você vai acompanhar, fazer o walkthrough dentro daquela dinâmica, pode ser que você identifique uma situação que você não tinha pensado antes, nem mesmo o gestor daquela área. Daí esse risco a gente chama de risco de detecção. É importante a gente entendê-lo de boa. Como é que a gente classifica esses riscos, né? Independente se é risco inerente, risco de detecção, risco de controle, como é que a gente classifica esses riscos? Vamos aqui se considerar três etapas: o risco baixo, o risco médio e o risco alto. Por que isso é importante, Douglas? Você pode me perguntar. Isso é importante porque mentalmente nos permite focar naqueles riscos mais críticos, os médios críticos e os menos críticos, né? Você tem um prazo, às vezes, de realização de trabalho limitado. Você tem uma quantidade de recursos limitada. Daí você precisa priorizar. Já que você está priorizando também os processos chaves, por que não, dentro dos processos chaves, você priorizar os riscos chaves? Só para a gente entender melhor e você facilitar a sua compreensão, na nossa relação aqui, nesse vídeo,
O vídeo ele pode estar com som ruim, ele pode estar com a imagem ruim, o vídeo ele pode estar com a qualidade da informação ruim, o vídeo eu posso estar falando alguma abobrinha para você que esteja completamente errada. Observe então que a gente elenca nessa nossa relação uma série de possibilidades de problema. Ora, a iluminação estar ruim não é tão preocupante quanto o conteúdo estar ruim. Então o conteúdo ele é importante. O conteúdo, se ele for ruim, a classificação dele é alta. A luz, que também é um problema, né? A iluminação ruim, o som ruim, é um problema, mas se for compreensível, se você visualizar meio que um vulto meu, é um problema sim, mas um problema médio, um problema baixo. É importante essa classificação para a gente focar naquilo que é mais relevante. E aqui eu compartilho contigo o alto, o médio e o baixo. O alto é aquilo que realmente compromete, que acaba com a qualidade daquele produto, daquele processo, daquela informação. É o que traz prejuízo à imagem. A pior coisa que tem para um ambiente organizacional é para a gente mesmo, né? Não é só a empresa, nós, é a imagem. Se a imagem ficar ruída, a gente se perde. Então, o risco da imagem, o risco financeiro, o risco da qualidade, esses não rola, mudar. Esses são críticos, esses são altos. E tem aqueles médios, que no caso a diminuição parcial da qualidade, o comprometimento parcial da grana, uma multa que não seja vultosa, seja ali uma multa pequena, né? Vamos falar, fazendo aqui uma analogia com o voto. O voto, a gente sabe que é importante, que é um direito de cada cidadão votar, e é um dever de cada cidadão votar, mas se porventura você ficar impedido de votar e for se justificar, e não conseguir se justificar, você vai pagar uma multa. Essa multa, não sei o valor bem, mas é um valor de 3, 4, 5 reais, que não é significativo. Então ele é um nível médio pelo valor, mais alto por você não ter votado, né? Mas enfim, você já entendeu. E o baixo é aquele que é pontual. O risco baixo é aquele que um determinado funcionário errou numa determinada rotina. Mas não significa dizer que a rotina é ruim. Isso tudo está normatizado, isso tudo é regulado nessa classificação, e aí nos leva a identificar de uma forma visual uma melhor compreensão do risco no que diz respeito ao impacto e probabilidade. O que é o impacto do risco? O que é a probabilidade do risco? A probabilidade é o risco dele acontecer, que pode ser alto, médio ou baixo, né? Existe a possibilidade, a aula pode ser interrompida, o vídeo pode ser interrompido por falta de luz? Pode. Qual é a probabilidade disso acontecer? É baixa, né? Porque, naturalmente, se o vídeo for interrompido por falta de luz, eu faço um outro vídeo e a gente se acerta. E o impacto? O impacto nada mais é do que o resultado que aquele risco vai trazer para a empresa. No nosso caso aqui, do nosso exemplo, do nosso vídeo, se faltar luz, o impacto é total, porque aí não vai rolar o vídeo. Ou seja, se eu tenho esses dois elementos, o impacto e a probabilidade, eu posso montar dentro de um plano cartesiano, que é o que eu compartilho contigo aqui, essa correlação do impacto e a probabilidade. Como assim, Douglas? Ora, um risco que tenha um impacto baixo e uma probabilidade baixa de acontecer, a gente vai classificá-lo dentro de um... Vamos classificá-lo, né? Classificá-lo o erro ortográfico aí. A gente vai classificá-lo com uma cor verde. Aquele que é médio a gente classifica com uma cor amarela, e aquele que é vermelho a gente vai classificar como chamador de atenção, perigo constante. Ou seja, a probabilidade alta dele acontecer com o impacto, e aí a gente está falando de grana, né, de imagem, alto dele acontecer. Se a gente for considerar um exemplo, eu trago aqui para a gente,
ações críticas e ações menos críticas. Ou seja, vamos ler junto aqui um verde com verde, né? Uma probabilidade baixa e um impacto baixo, dentro desse exemplo. Sistema de informação de gerencial aí, com uma informação simples. Se o sistema de informação de gerencial ele tem uma informação simples, um sistema de cadastramento ele tem ali pobreza, né, ou simplicidade no cadastro da informação, o endereço sem o telefone, o endereço sem o estado, isso é crítico, é problema, mas o impacto disso é baixo, porque eu posso botar o nome da empresa, procurar a empresa pelo CNPJ, eu posso procurar o telefone da empresa por N outros canais e eu vou encontrá-lo. E a probabilidade baixa. De outra forma, no outro extremo, né, a probabilidade alta, o impacto alto, é quando eu não tenho controle, por exemplo, dos meus recursos, e isso me propicia uma multa fiscal, uma multa tributária de valor significativo. Ou seja, se eu não tenho controle, ou se o meu controle é exercido de forma ineficaz, um problema de insuficiência de conhecimento, um problema de intervenção governamental, fiscal, tributária, ele se faz presente. E aí compromete o meu negócio. Impacto alto, probabilidade alta. Aí você fala assim, poxa, isso não está ainda muito claro, isso está um pouco meio nebuloso para mim, Douglas. Fique tranquilo, respira, porque a definição desses critérios do que é alto, o que é médio, o que é baixo, é do auditor. Ou seja, é uma decisão subjetiva. É uma forma metodológica que o auditor tem em classificar o impacto e a probabilidade de uma forma mais detalhista, para na hora dele tomar a decisão dele do que vai ser verificado, do que vai ser auditado, facilitar essa compreensão. Existem vários métodos, né, de você definir essa classificação, vários rankings com fração de problemas, mas eu não quero me alongar aqui. Se você tiver um interesse maior, você pesquisa sobre com impacto, probabilidade de risco, no COSO 1, COSO 2 principalmente, que você vai ter uma gama de informações grande lá a respeito. Para o nosso interesse aqui, eu acho que isso é mais do que o suficiente para a nossa compreensão. Legal? Só que quando a gente fala de risco, quando a gente fala de controle, a gente tem aí um conflito, uma balança, né? Porque se o risco é baixo, a probabilidade e o impacto dele é baixo, e eu crio um controle muito robusto, eu vou ter um gasto desnecessário de acompanhamento desse controle para controlar e mitigar um risco pequeno. Ou se o controle é pobre e o risco é muito impacto alto, probabilidade alta, o controle nunca vai blindar esse risco. Eu preciso ter um equilíbrio entre os custos que eu vou ter na implementação do controle, porque implementar controle é custoso, software, human, e hardware mesmo, né, associado, se o risco ele for baixo. Eu preciso ter um equilíbrio disso. E esse equilíbrio ele nos é apresentado através da nossa querida e amada matriz de riscos e controles. O objetivo, então, da matriz de riscos e controles nada mais é do que, considerando os objetivos chaves, identificar aqueles riscos chaves e, consequentemente, os seus controles chaves. Porque se o controle existe, ótimo. Se o controle existe, mas é fraco, precisa ser ajustado para garantir que aquele risco-chave ele fique blindado e, consequentemente, o objetivo-chave seja atingido. Estou compartilhando aqui com você a planilha da matriz de risco e controle, onde eu tenho aqui, literalmente, um Excel, um Access, é a forma que você vai estruturar, pode ser Word, enfim, pode ser na mão, não importa. O importante é você ter informação da rotina, da atividade que é exercida, né, da macroatividade, do macroprocesso, do processo, do subprocesso,
dos riscos e dos controles associados. Então, observe aí que eu botei declaração dos objetivos, qual é o objetivo, ali uma caixinha, o objetivo, quem faz e o que é feito, a descrição desse objetivo, para que existe esse objetivo, a classificação dos riscos quanto ao impacto, probabilidade, e aqui o impacto versus probabilidade eu vou ter um grau, que é o que eu estou chamando aqui de G, né, grau na coluna fininha ali, grau de risco. A associação impacto alto, probabilidade alta, grau de risco alto. Impacto baixo, probabilidade baixa, grau de risco baixo. Ah, então significa dizer que você não vai testar? Não, eu vou começar pelos altos, e aí o médio e o baixo. E a atividade de controle, qual é o controle que é exercido, quem é que faz, e depois se a gente vai testar ou não. Eu estou compartilhando esse formulário porque ele vai ser objeto de nossos testes, de nossas avaliações, do nosso programa de trabalho que é objeto das próximas aulas. Mas vamos guardar essa última coluna para depois. O foco aqui é eu te apresentar objetivo, risco, controle, casados com os objetivos chaves descritos. Um exemplo, vamos tratar aqui, sair do campo da elucubração, vamos falar aqui um exemplo. Exemplo aqui do processo financeiro, da rotina aí de tesouraria, rotina de pagamentos de tesouraria, né, sobre o processo pagamento de tesouraria. Então a descrição ali, pagamento de tesouraria. Quem é o responsável? No caso o tesoureiro, o departamento de tesouraria. Né? Qual o objetivo? Garantir que os pagamentos, que todas as obrigações se deem de forma adequada. Aqui nesse nosso exemplo eu estou dizendo o seguinte, o pagamento, existe um risco de pagamento realizado a maior. E aí eu estou classificando a probabilidade como alta. Por que eu classifiquei a probabilidade como alta? Eu vou preenchendo, observa aqui, botei na primeira linha ali o preenchimento, na segunda linha eu já botei cores diversas, na terceira linha outras cores. A planilha a matriz de risco, ela se dá linha a linha, objetivo por objetivo, descrição por descrição. Igual lá o Lava Jato da aula anterior. Lembra que a gente montou o Lava Jato, considerando os seus macroprocessos? Aqui, então, a rotina de receber o carro, a rotina de lavar o carro, de controlar o carro. O objetivo aqui, então, eu vou estar preenchendo a minha matriz de acordo com a minha conveniência. Vamos voltar aqui à primeira linha. Pagamento realizado é maior. Probabilidade alta. Eu botei aqui que a probabilidade é alta de acontecer. Provavelmente não tem um controle legal. Então o risco ele é alto. Impacto. O impacto eu classifiquei ele como médio. Por quê? Porque esse controle ele existe. Então, probabilidade alta, impacto médio, fazendo aquela matriz do plano cartesiano, o grau médio, alto com médio, médio. Com a descrição do controle, eu preciso ter uma política de alçada de aprovação para a alçada superior. Eu preciso ter um controle para garantir esse grau de risco médio, porque ele é sério. Quem é que faz isso? O gerente, se eu vou testar assim, e aí a gente segue no nosso workflow. Legal? Eu espero que você tenha entendido, porque tanto o primeiro vídeo quanto esse segundo vídeo que a gente fez a respeito do tema matriz de risco, eles se completam. Então, assistam os dois, dê o seu like, compartilhe a sua opinião no canal, como forma da gente estar melhorando aí o volume de informações, e não deixe de assistir o nosso próximo vídeo, ok? Um abraço, fique na paz, hein? Tchau!